Olá, estamos recebendo hoje o Dr. Abel Manuel dos Santos. Ele é advogado, é psicanalista e coordenador do Grupo de Constelação Sistêmica e Familiar no município de Amparo. Ele tem feito um trabalho extraordinário, dado a sua contribuição, que é muito importante, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dr. Manuel, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme para nós da SRTV, que é afiliada à Rede Brasil de televisão e também ao canal www.youtube.com/jmelo plural. Tê-lo conosco é extremamente importante, porque nós sabemos do seu trabalho e principalmente das consequências que advêm desse trabalho maravilhoso, que é contribuir de uma maneira muito efetiva para a saúde física e mental das pessoas, principalmente essa parte emocional, que nós estamos vivendo aí um período de muitas dificuldades nos relacionamentos, né? E eu tenho certeza que a sua participação hoje será extremamente importante para aliviar tensões. Então, seja bem-vindo. Eu agradeço, Melo. É um prazer estar aqui no seu programa, sabe? E agradeço o convite. Eu não sou uma pessoa de dar muitas entrevistas, você me conhece já há algum tempo, mas a contribuição, eu tenho acompanhado o seu trabalho também, eu sou um estudioso do comportamento humano. Eu me formei, sou advogado já há mais de 30 anos, né? Atuo praticamente em todas as áreas e busquei uma formação um pouco diferente do ramo do jurídico, mas que me ajudou muito. E hoje eu tenho um diferencial no meu trabalho. E na observação que eu venho fazendo, eu lido com bastante casos de separação, né, pessoas que me procuram, diversas pessoas, e eu venho observando a questão do comportamento, e aí eu desenvolvi uma coisa, que são 7 chaves, mas hoje eu vou falar de 3 chaves, que eu acho interessante, que contribui tanto no comportamento, no relacionamento, no trabalho, na família, conjugal, né? E inclusive até financeiro. Sim. Financeiro, porque quando você consegue melhorar esse comportamento, a parte financeira melhora também. É impressionante. Eu falo um pouquinho, doutor Abel, sobre essa questão primeiro, dá para ser uma passada geral sobre constelação familiar. O que vem a ser isso? Que a gente vê muito isso na internet hoje, vem em todas as cidades. Tem há quanto tempo você trabalha nessa área e há quanto tempo você faz isso no município de Amparo e, logicamente, que abrangendo toda a região? A gente nunca divulgou muito, né? Mas estamos em Amparo realizando esse trabalho, é um tipo de terapia, né? Constelação sistêmica. A gente vem da linha de Bert Hellinger. É um alemão que até ele faleceu em 2018. Ele já esteve aqui na região, em Águas de Lindóia. E aqui na região, nós até desenvolvemos cursos, né? Eu me formei, fiz 5 anos de curso. E hoje, até no direito, nós temos um juiz na Bahia, uma vara da Bahia, chama-se Sam Stork. Quem procurar Sam Stork com acho que é o Q mudo, Stork, S mudo. Ele desenvolveu a constelação sistêmica no direito. Ele tem usado muito na vara da familiar, sabe, de família. Sim. E o resultado é fantástico. Nós desenvolvemos aqui, temos um trabalho mensal aqui, nós fazemos aqui, tem um salão do outro lado aqui, que vem mais ou menos 40 pessoas, e a gente faz todo mês, geralmente no começo do mês, no primeiro sábado, a gente faz uma constelação, as pessoas agendam, nós temos depois, se você puder divulgar nosso telefone de contato. Com certeza, já está aqui no GC. Então, e a gente agenda geralmente 5, 6 até 7 constelações no dia, e as pessoas participam. Agora, falar da constelação é um pouco complexo, porque o resultado, para cada pessoa, é um resultado diferente.
As questões que as pessoas trazem para nós são várias. E até de venda de terreno, já tivemos que venda de casa e o resultado foi positivo. Entendi. É impressionante. É uma coisa que mudou a minha vida e faz parte da minha vida hoje. E isso é até o fim da vida. Ok. Hoje nós podemos falar então sobre 3 das 7 chaves que você havia anunciado, né? Sim, sim. E eu gostaria então que você conversasse com os nossos telespectadores também, com os nossos seguidores na internet, sobre a primeira chave. A primeira chave fala do quê, exatamente? Então, a primeira chave, eu observei e cheguei à conclusão, observando o comportamento humano das pessoas, né, em geral, é a reclamação. O ciclo da reclamação, ou o vício da reclamação. Então as pessoas às vezes não percebem, ou na maioria das vezes não percebem que estão reclamando. Eu até costumo dizer que a gente já nasceu reclamando, sabe? Quando a gente começa a chorar, já está reclamando. E quando essa reclamação ela encontra eco, alguém atende, ela vira um hábito. Ela vira um hábito e a pessoa, e às vezes reclama sem saber que está reclamando. Uma coisa interessante é que às vezes a pessoa para puxar conversa, chega num ambiente para puxar papo, né? Fala, nossa, como está quente hoje, hein? Nossa, o sol está quente, está muito quente hoje. Está chovendo, a pessoa chega, olha que chuva, puxa, não para mais de chover. Quer dizer, ela puxa pelo negativo, né? Isso, está ventando, olha que vento, pelo amor de Deus. Aí eu pergunto para a pessoa, quando que está bom? Sabe? E as pessoas fazem isso de forma, eu falo, o comportamento humano é ação-reação, né? Sim. É uma reação involuntária que a pessoa não percebe que está reclamando. E é muito ruim isso, porque afeta o dia da pessoa e parece que existe uma conspiração, sabe? E quanto mais você reclama, mais motivo vai aparecer para reclamar. E afeta o relacionamento, porque tem pessoas que não suportam muito reclamação. Verdade. E esse hábito é um hábito. A reclamação ela é um vício, é um hábito. E muitas vezes você não percebe. E o interessante é você perceber. Eu vou dizer para você hoje o que aconteceu comigo de manhã. Eu acordo de manhã, faço geralmente tudo que eu tenho que fazer mesmo, café da manhã, vou escovar os dentes, tirar a barba. E de repente aconteceu uma coisa lá, eu fiz tem um tique, que é reclamação e a gente não percebe. Fiz assim, ó. Opa, reclamei. Nessa hora, o que eu fiz? Eu pedi perdão. Eu vi que eu estava fazendo, eu agradeci as coisas que eu tenho, sabe? Na minha casa, na minha família, para sair do foco da reclamação. Porque se você não perceber, esse tique, muitas pessoas têm e não percebem. Verdade. E não percebem. Então, para falar da reclamação, eu tenho muitas histórias, inclusive, e a pessoa entra no ciclo da reclamação, ou no círculo da reclamação, e não sai mais. Não sai mais. Eu vou até fazer uma breve interrupção, também contando uma historinha, para que você comente sobre cada situação dessa, da reclamação. Tá. Por exemplo, essa semana venceu o IPTU, né, o IPVA. E eu estava na fila da lotérica para pagar o IPVA, e o camarada falou assim, puxa vida, que porcaria, você viu o preço que veio isso aí? Eu falei, você está pagando o IPVA? Tô. Você tem carro então, né? Se a pessoa, quantas pessoas gostariam de estar pagando o IPVA e daqui a pouquinho, quantas pessoas gostariam de estar pagando o IPTU, né? Não um IPTU, mas muitos, né? Porque isso significa que você tem posse desse material. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre coisas que nós reclamamos tendo aquilo, né? Quando muitas outras pessoas às vezes até reclamam por não ter aquilo que nós temos, como o emprego, o horário que tem que ser cumprido no emprego, o salário, mas eu estou ganhando uma porcaria. Bom, e se não tivesse empregado? Né?
Então, por gentileza, doutor Abel, fala um pouquinho sobre essa reclamação que nós fazemos, como você disse, é um tique, é involuntário até, né? Mas que é um hábito negativo que nos impede, às vezes, de evoluir, porque todo o tempo a gente está reclamando, inclusive das coisas que nós temos o privilégio de ter. Bem observado isso, Melo, porque como as pessoas, a gente parece que nós fomos treinados a fazer só previsões ruins, né? É muito raro as pessoas fazer previsão boas, maravilhosas, perfeitas. Então, e essa reclamação, ninguém só reclama de coisas ruins. E quando essa observação sua, quando você citou isso, falou, alertou a pessoa, porque se ela estava pagando, porque ela tinha. Sim. Né? Ela tinha um objeto, tinha um imóvel, ela tem um veículo. Quando a pessoa deixa de reclamar e passa a observar e agradecer o que ela tem, eu tenho esse computador aqui, ó, eu agradeço porque eu tenho. Serve para o seu trabalho. Meu trabalho. E aí você começa a valorizar mais as coisas que você tem. Inclusive a família, viu? O cônjuge, a esposa, você percebe mais do que ela faz, ela percebe mais do que você faz. E a reclamação evita muitas rusgas de briga, sabe? Briga mesmo, briga boba, que nasce do nada, por uma simples reclamação. Muito interessante. Bem, nós vamos para uma mensagem comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Foco no Positivo, hoje conversando com o psicanalista e com o coordenador do Grupo de Constelação Sistêmica e Familiar em Amparo, o advogado Dr. Abel Manuel dos Santos. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Foco no Positivo, entrevista hoje o doutor Abel Manuel dos Santos, ele que é advogado, psicanalista e coordenador do Grupo de Constelação Sistêmica e Familiar em Amparo. Hoje nós estamos falando sobre essa questão aí do comportamento humano, né? E nesse segundo bloco, nós vamos enfatizar a questão da crítica, aquelas pessoas que são críticas demais. Isso afeta as relações humanas. Isso é bom, isso é ruim. Doutor Abel, aí à sua disposição, os microfones continuam à sua disposição para falar um pouquinho sobre a questão desse espírito crítico de algumas pessoas. Muita crítica realmente. Por favor. Bom, a crítica, existe até profissionais de crítica, né? Aí temos muitos críticos por aí. Mas eu quero focar a crítica aqui do lado que eu considero uma chave. Assim como a reclamação, a crítica é uma chave que ela não abre portas, ela não abre oportunidades na vida, situações boas. Quando você se coloca como crítico, fatalmente você se coloca em uma posição superior às pessoas. Isso não é bem visto, não é bem recebido, né? Por mais respeito que a pessoa tenha com você, não é bem recebido, né? Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser... Não é bem recebido. Então, como eu falei da reclamação, se você somar a reclamação mais a crítica, aí a coisa vira um veneno. Um veneno é um fator que afeta muitos relacionamentos e o que leva muitos casais a se separar mesmo. Porque a maioria das pessoas não tem noção, eu costumo dizer, trazendo os conhecimentos da PNL, que a pessoa não sabe que é reclamão e não sabe que é um crítico de carteirinha. Ele reclama de tudo. Se está chovendo, reclama. Se não chove, reclama. Se venta, reclama. Se não venta, reclama. Se faz calor, reclama. Se faz frio, reclama. Esse é um hábito, né? Esse é o hábito que é das pessoas que gostam, que quer puxar conversa. Né? Chega assim,
calor que tá hoje, hein? Nossa, mas tá de lascar hoje, hein? Aí chega amanhã, ó que chuva, tá? Aí tá ventando, olha o vento que tá o vento. Aí eu pergunto para as pessoas, escuta, mas quando que tá bom? Porque isso é uma coisa que afeta até o valor, tira o valor das coisas. O valor do sol, nós não vivemos sem sol. É verdade. O valor da chuva, o valor do vento, tudo tem seu valor. Quando a gente para de criticar, a gente começa a enxergar melhor o valor das coisas, das pessoas. E às vezes você vê uma coisa tão bonita, né? Vai num passeio e tal, ao invés de aproveitar as coisas boas que existem lá, você se pega numa coisinha de nada que aconteceu para criticar aquele evento. E fica achando defeito no vestido das outras. Ou no paletó, ou na gravata, de alguma coisa. Eu estou lá para criticar, não estou lá para fazer bem com ninguém. Deixa de curtir. Sabe, bem a crítica é terrível, sabe? Se alguém falar que a crítica é positiva, não pode ser, sabe? Eu costumo dizer uma coisa que me ajudou muito. Eu era um crítico, assim, fenomenal, né? Eu achava pelo em ovo. Quando eu descobri, alguém me contou que no costume chinês, aí na filosofia chinesa, eles consideram que não existe nada 100% certo e nada 100% errado. Nossa, isso me salvou. Eu falei, ufa, graças a Deus não sou perfeito. Verdade. Tá? Então, a partir daí, o meu olhar para as coisas mudou. E eu observo, quando eu vou conversar com um casal, me busca profissionalmente na advocacia, muitas vezes a função do advogado não é só fazer uma petição, mandar e vai lá e separa. Separa e recebe o honorário e acabou. Não, existe uma família por trás disso. Verdade. Né? Eu tenho a formação da constelação sistêmica familiar. Então, existe uma família, existe uma vida, existe um relacionamento que não é fácil de separar. E depois, muitas vezes, quando separa, tem filhos, o vínculo não termina nunca. Passa de esposa para ex-esposa, ou de ex-marido para ex-marido, para o resto da vida. Verdade. Não terminou. Não termina. Então, a dica é ser menos crítico, então. Menos crítico, que a vida fica mais fácil. E vou dizer uma coisa. E começa a sobrar dinheiro na conta, viu? Presta atenção, que começa a sobrar dinheiro na conta. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação nesse segundo bloco. E a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre uma outra questão, que é a pré-suposição, que também nos leva a cometer equívocos por fazer pré-julgamentos. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Nesse terceiro bloco do Foco no Positivo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Abel Manuel dos Santos, que é advogado, psicanalista e coordenador do Grupo de Constelação Sistêmica e Familiar no município de Amparo. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre algo também muito importante e recorrente, que é a questão da pressuposição. Muitas vezes, por julgarmos antecipadamente algumas situações, nós corremos o risco de cometer injustiças e, principalmente, de criar obstáculos para continuarmos uma relação de trabalho, de amizade, de amor, de negócios, enfim.
essa predisposição, ela pode ter esse lado negativo também. Essa mania, né, de pré-julgar tudo. Então, eu gostaria de que o Dr. Abel Manuel dos Santos falasse um pouquinho hoje sobre também a questão da pressuposição. Muito bem, pressuposição é outro vício de comportamento humano, que até digo que é meio que natural, sabe? As pessoas pressupõem com muita facilidade as coisas. E por pressupor acabam julgando, fazendo pré-julgamento também, né? Pressupôs é pré-julgamento. Sim. Eu até vou falar de uma situação que eu fui defender um médico na CRM, em São Paulo, e tinha os conselheiros, né? Lá, conselho, né? E tinha um conselheiro que estava sentado longe, e começaram a falar, cada conselheiro, eu me lembro que eram 3 conselheiros, tinha o presidente da mesa, tinha o relator, e ele fez o relatório, e aí os conselheiros começaram a falar. Aí eu lembro que um falou lá no fundo, estava sentado bem longe, falou assim: imagina o que esse médico já não fez. Imagina se ele fez isso, ele fez mais isso, ele fez mais aquilo. Aí eu fiquei só ouvindo, né? Aí eu olhei para o presidente da mesa e falei para ele, falei assim: senhor presidente, eu gostaria que o julgamento que vocês se ativesse ao que está no processo. Pressuposição é pré-julgamento. E isso não é bom. Não significa que o nobre conselheiro está falando é uma verdade. É uma pressuposição. Ele olhou para mim, balançou a cabeça e, graças a Deus, o médico foi absolvido. foi uma... Sim. Sabe? A pressuposição, ela é terrível. Eu tenho uma outra história, uma história de separação mesmo. Um cliente me procurou uma vez e era para resolver uma situação de um segundo casamento dele, questão de alimentícia. Eu orientei que não era na região aqui, era bem longe, em São José do Rio Preto. Eu falei para ele: se eu for te acompanhar até lá, vai sair muito caro, eu vou te orientar e você vai lá e resolve. Eu orientei. Passado algum tempo, ele me procurou e falou: eu preciso contar a história para o senhor real, por que eu me separei. Falou: bom, eu era supervisor da Renault no Brasil, ela chegou no Brasil pelo Grupo Caoa, e eu era uma pessoa bem remunerada, viajava o Brasil todo, nas oficinas credenciadas, né, da Renault, do Grupo Caoa, e morava em São Paulo, na Aldeia da Serra. Eu tinha como vizinho lá o Gugu Liberato, famoso Gugu, e então tinha uma vida muito boa. Até que um dia eu voltei para casa e eu percebi minha esposa estranha, muito estranha. Já não tinha mais diálogo, só tinha reclamação e crítica. E aí começou, e não tinha diálogo, não tinha compreensão. Quando eu entro na reclamação e na crítica, não tem compreensão. A compreensão, ela some. Ela perde espaço. Verdade. Bom, e quando eu percebi, minhas coisas estavam tudo na sala, eu já estava dormindo no sofá, eu saí para o trabalho uma vez e não voltei mais para casa. Aí fiquei dormindo no hotel mesmo. E um belo dia eu estou lá trabalhando, chegou uma citação, uma audiência de separação. Eu fui na audiência, meio assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A minha esposa não queria nem falar comigo, não falava, não tinha diálogo mais. Aí o advogado veio falar comigo, chegou e falou assim: fulano, não vou citar nome aqui, né? Fulano, mas escuta, me diga uma coisa, é verdade? O senhor vai casar mesmo com a fulana lá? Ele falou: mas que? De jeito nenhum, mas quem falou isso? Falou: sei. Olha, tem uma pessoa lá na empresa que tem o mesmo nome que eu, que de fato vai casar com essa fulana mesmo. Puxa.
E a esposa dele havia confundido. Ela pegou essa informação pressupôs todo o resto, né? Porque criou uma história. criou uma fantasia mental. Né? Criou tudo. Falei, não, tá vendo? Por isso que ele demora para chegar em casa, né? Olha aí. Ele já tem outra. E aí teve a separação mesmo. Não teve jeito. A coisa ficou tão feia, teve a separação. E assim, para encurtar um pouco a história, que é uma história até triste, né? Porque depois de 10 anos, três filhos, eles tentaram voltar, ficaram uns 3 meses juntos e não deu mais certo. Então, a pressuposição... aquela história do vidro, né? Do cristal quebrado, dificilmente ele se recompõe. Ou se quando ele se recompõe, ele continua todo trincado, todo emendado. É isso aí. Mas a pressuposição, e o que eu falo, é interessante perceber a pressuposição, porque na nossa cultura, nossos hábitos e costume, a gente tem esse hábito de pressupor as coisas. Verdade. E pressupõe, assim, de uma forma muito fácil. E muitas vezes a gente não está percebendo que está pressupondo. E principalmente quando a pessoa está contrariada ou ansiosa, sabe? Desconfia do marido, desconfia da... autoestima baixa, por exemplo, pode acarretar todos esses problemas também, de ambos. Não, e depois outra coisa, aí ela conversa com um amigo, tem coisa. Olha, tem fumaça, tem... sabe? Realmente. E aí a desgraça está feita. E a pessoa não pergunta, né? Não. Ela faz esse pré-julgamento, ou essa pré-suposição, mas não pergunta, você fez isso, é aquela história, fala assim, ó, em vez de perguntar por que você fez isso, ou por que você está fazendo isso, perguntar, você fez isso. Exatamente, porque não coisa, tem, né? Quando eu chego nesse ponto, Melo, não tem diálogo mais. Sumiu a condição o ambiente do diálogo sumiu, porque só vai existir reclamação e crítica. Até porque, de repente, essa pessoa está remoendo isso há muito tempo para até chegar a explodir, né? Exatamente. É um comportamento, você vê, somado essas 3 coisas, 3 chaves que eu estou falando aí, se você conseguir, eu não vou dizer que é uma tarefinha fácil não, viu? Você conseguir parar de reclamar, parar de criticar e parar de pressupor, não é fácil. Mas é um exercício legal. Mas é um exercício muito bom, porque facilita o seu olhar, assim, em relação às pessoas, muda. E esse olhar que eu falo, o olhar sistêmico da constelação, que eu tenho, que eu aprendi, ele ajuda muito isso. Você tem outro olhar para as pessoas, sem julgamento, Olha e vê o que está acontecendo realmente. Procurar ter mais empatia, né? Isso. Se colocar um pouquinho naquela situação que a outra está vivendo. Porque a gente nasce num ambiente, desculpa te interromper, nasce num ambiente e vai crescendo com aquele hábitos e costume, e às vezes ainda família, na constelação sistêmica fala isso, muitas coisas vêm lá de trás, e vem aquilo, sabe, aquilo começa a se repetir, de repente você está repetindo uma coisa que vem lá do ancestral e nem sabe por que você está repetindo, está no inconsciente, né? Está gravado no seu DNA. Ele é acionado, é como se alguém apertasse um botão, ele aciona. Isso acontece, não estou fugindo do assunto não, mas acontece com doença que se repete, alcoolismo, droga, vícios, que se repete porque vem lá de trás e a pessoa não sabe que vem lá do ancestral. Esquizofrenia, homicídio, suicídio. É impressionante isso. E dá para quebrar essa sequência. Eu vou falar... Dá para quebrar. Sim, sim. É isso que é importante. A constelação, ela vai buscar... Ela não... ressignificar, né, vamos dizer assim. Eu vou dizer para você, ela mostra atrás ela se apresenta. A solução você não constrói, ela se apresenta. Eu vou falar para você de uma coisa que eu soube de uma consteladora
amiga minha que mora em Jundiaí, da constelação da família Kennedy. Não vou entrar muito no assunto, não, que foi o Bert Hellinger que fez essa constelação. A família Kennedy tinha um padrão de homicídio na família. Todos nós sabemos das pessoas que morreram da família Kennedy. Sim. Depois que o Bert Hellinger fez a constelação, a família Kennedy sumiu da mídia. Não teve mais, não se repetiu. Sabe, é um fato. Isso Sim. aí é uma coisa... Eu tenho outras coisas, por exemplo, de pessoas que queriam vender um terreno, queriam vender uma casa. E eu achei até estranho, mas deu certo. Então, agora voltando na pressuposição, ou nas 3 chaves, né? Reclamação, crítica, pressuposição. Eu faço um desafio para quem quiser treinar isso. Quando perceber que está reclamando, cria uma situação. Eu peço perdão. Opa, estou reclamando, reclamei. Perdão. E já tento mudar assunto. Quando eu critico, então eu olho para a pessoa e falo assim, eu critiquei alguma coisa que eu achei porque eu já me coloquei como se fosse melhor. Eu já peço perdão, não precisa pedir perdão direto para a pessoa, não. Pede você mesmo. Se perdoa. Opa, perdão, eu abençoo essa pessoa e vai dar tudo certo para ela. Pressuposição, eu pergunto assim, eu tive alguns estudos também de coaching, né, eu pergunto para mim mesmo, isso é verdade? Ou é uma pressuposição? É uma pressuposição, então não é verdade. E aí fica mais fácil, você tira esse peso de você, porque quando você pressupõe uma coisa, vou dar um exemplo aqui bem... Um cliente, eu tenho vários clientes. O cliente liga assim, desesperado com alguma coisa, eu falo, nossa, mas vai acontecer alguma coisa, é mais um pepino que vai acontecer, sei o quê. Se eu ficar pressupondo um monte de coisa, às vezes até acontecia isso de ficar pressupondo. Mas aí eu ligava para a pessoa e falava, não era nada daquilo, a pessoa que, achei muito legal aqui, não tinha nada a ver com o que tinha pressuposto. Exatamente. Isso me ajuda muito, Melo. Hoje já tenho 4 netos, né? Que beleza. Eu 3. 4 netos e já tenho meia, né? Mas eu sou muito feliz, porque isso me trouxe uma nova visão. Um equilíbrio também, né? Eu acho que uma isso nova forma de ver o mundo, sabe? De olhar o mundo, olhar o mundo. E esse mundo é muito belo, porque nós somos treinados desde pequenininho a só falar de coisa ruim. E só prever coisa ruim. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, hein? Toma coisa dessa. Não é isso? Verdade. Bem, nós estamos encerrando aqui mais uma edição do Foco no Positivo. Presta atenção sempre os nossos telespectadores e os que nos acompanham nas redes sociais. Foco no positivo, porque focando no positivo é que as coisas começam a acontecer do lado bom da nossa vida também. Então, agradecemos de coração aí a essa disposição, né, do Dr. Abel Manuel dos Santos de reservar parte do seu tempo hoje. Estamos aqui no escritório de advocacia dele, onde ele mantém também um salão muito grande aí para as reuniões de grupo de constelação sistêmica e familiar em Amparo, para levar até vocês que estão nos acompanhando uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo, né? De crença no positivo. Então, doutor Abel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Brevemente, se Deus quiser, eu gostaria muito de ter também a sua esposa, a Eliana, que é uma pessoa fantástica, dentro do programa Foco no Positivo. Grande abraço e muito obrigado. Eu agradeço.